Vocês se lembram que antes do homem responder as coisas filosoficamente e cientificamente, o homem respondia através da mitologia. A filosofia faz as mesmas questões que a mitologia fazia. A diferença agora é como vai ser a resposta. Aqueles homens que contavam os mitos respondiam, né, explicavam a origem do mundo através dos deuses. Agora o Tales, que é o pai da filosofia, não vai dar mais a resposta do mundo através dos deuses. O Tales vai encontrar uma explicação natural, tá? O Tales, por exemplo, né, vai dizer o seguinte lá, ó, o princípio de tudo, a arquê de tudo que existe é a água. Tudo que existe, eu percebo que é úmido. Então, aquilo que não, aquilo que é vivo é úmido. Aquilo que não é vivo, que é morto, é seco. Então, o Tales chegou à resposta de que a água é que é a arqué, é a água que dá origem a tudo que existe no mundo. O Anaximandro já falou diferente. O Anaximandro é o apeiron, para Anaximenes é o ar, para o Heráclito é o fogo, para o Pitágoras são os números, para o Empédocles são os elementos, para o Demócrito é o átomo. Olha só, o Demócrito ele é materialista, ele fala, ó, se eu pegar uma coisa e quebrar essa coisa até não dar mais para quebrar, eu vou chegar numa unidade chamada átomo, que não, aquilo que não se quebra, que é indivisível. Perceberam só? Todos esses filósofos aí, eles então deram respostas naturais. Cada um tinha um arquê. E essa arquê não era algo sobrenatural. Essa arquê era algo natural. Essa então é a mudança da filosofia em relação ao mito. Professor, eu preciso decorar cada arquê dos filósofos? Não, você não precisa decorar a arquê. O que você precisa fazer é perceber que a resposta deles aí é uma resposta natural, não é mais uma resposta sobrenatural, tá? Então, os pré-socráticos foram os primeiros homens a tentar entender o mundo e a explicar, a tentar entender do que é composta a realidade. E para cada um deles, a realidade era composta de algo diferente, como vocês podem ver aí. Mas desses pré-socráticos aí, nós tivemos dois que se destacaram, o Parmênides e o Heráclito. Eles olhavam para a realidade e viam ela de um modo diferente. Lembrando, galera, vocês já viram em sala, mas vamos retomar, certo? O Parmênides, a frase que resume o Parmênides é essa aí: o ser é, o não ser não é. Então, para o Parmênides, lembra do macete? Para o Parmênides, tudo está parado, né? Então, o filósofo Parmênides, ele é da corrente imobilista. Para ele, para o Parmênides, a transformação, a mudança que nós vemos no mundo, na realidade que está fora de nós, essa mudança aí, ela é um engano dos nossos sentidos, que na verdade as coisas não estão mudando. E como é que eu sei disso? Ora, eu só posso alcançar esse entendimento da realidade, eu só posso alcançar a verdade através do pensamento, através da razão. Se eu usar os sentidos para entender a realidade, eu vou cair sempre em engano. Porque se eu falo carteira e amanhã essa carteira quebra, ou alguém vem e pinta ela de uma cor diferente, ela mudou, certo? Sim e não. Ela mudou algo que não é essencial nela, mas aquilo que é essencial se manteve. Os meus sentidos perceberam uma mudança, mas a minha razão, o meu pensamento sabem que a essência da carteira continuou sendo carteira. Então a essência não mudou. O Heráclito é o outro, ele é oposto ao Parmênides. A frase que resume o Heráclito é: não é possível ao mesmo homem banhar-se duas vezes no mesmo rio. Tudo é devir, tudo flui. Então, o Heráclito ele já é um filósofo mobilista. Para ele, tudo está mudando constantemente. Nós enxergamos as coisas como não mudando, como se não estivessem mudando, mas na verdade elas estão mudando o tempo todo
e a gente não está enxergando essa mudança. Então, reparem, né, que o Heráclito é oposto ao Parmênides. O que é devir? O devir é o vir a ser. Então, como nós estamos em constante mudança, nós sempre estamos indo para algum lugar. Tudo está sempre fluindo. Nós nunca estamos parados. Então, para ele, tudo está em constante mudança e a permanência das coisas é um engano. E como é que as coisas estão se movendo? As coisas estão se movendo harmoniosamente através de uma luta constante entre os contrários. Vamos relembrar lá os exemplos que eu dei para vocês em sala de aula. Como assim o mundo move-se pela luta entre contrários? O dia dá lugar à noite, a noite dá lugar ao dia, o frio dá lugar ao calor. Elas não coexistem ao mesmo instante, no mesmo espaço. Um dá lugar ao outro. O doce dá lugar ao salgado. Então, ou uma coisa é doce ou ela é salgada. Então, é por isso então que o Heráclito fala que o mundo é essa luta entre os contrários. Tá, galera? Entenderam aí? Beleza? Estamos retomando aquilo que nós vimos na sala de aula. O próximo, após os pré-socráticos, nós vamos ter então o Platão. O Parmênides e o Heráclito criaram um problema para a filosofia. Afinal, as coisas estão mudando ou não estão mudando? O mundo está parado ou não está parado? Para conhecermos então um pouquinho do Platão, vamos rever ali a alegoria da caverna, Platão, e vamos ver como é que o Platão respondeu ao problema criado pelo Parmênides e pelo Heráclito. Sigam lá. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Esse é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real. Interessante, não é, galera? Bom, a alegoria da caverna do Platão, ela tem uma série de interpretações. O que é que nós vamos usar aqui na nossa discussão metafísica? Nós vamos usar, né, a diferenciação. Quando Platão escreveu a alegoria da caverna, ele queria dizer que existem
dois tipos de conhecimento. Aquele conhecimento que é falso, que é uma doxa, que é apenas uma opinião, e aquele conhecimento que é verdadeiro, aquele conhecimento que é episteme. Então, para fazer isso aí, para dizer que existe um conhecimento que é falso e um conhecimento que é verdadeiro, o Platão então dividiu a realidade em duas partes. Ele falou o seguinte: existe um mundo que eu chamo de mundo inteligível e um mundo que eu chamo de mundo sensível. No mundo sensível, que é o mundo que nós vivemos aqui, olha, sensível, sentidos. No mundo sensível, nós conhecemos as coisas através dos sentidos. No mundo sensível está a matéria. Então, o mundo sensível está ali, ó, ele é imperfeito, ele é corruptível, ele é falso. Nesse mundo sensível, tudo está em transformação. Então, aqui, ó, reparem só, existem uma série de animais, e esses animais, mesmo sendo diferentes, chamamos eles de cães. Mas como assim? Todos eles são diferentes e ao mesmo tempo são cães? Sim, eles são cópias da essência de cão. Lá no mundo das ideias existe uma canididade, né? É a essência daquilo que faz o cão ser um cão. E onde é que está isso? Essa ideia de cão está então lá no mundo inteligível, tá? O mundo inteligível eu só posso alcançá-lo pelo uso do intelecto, pelo uso da razão. Então tá lá, o mundo inteligível, ele é perfeito, ele é eterno, ele é belo, ele é verdadeiro. Lá, como o mundo é perfeito, é eterno e verdadeiro, então não é necessário que as coisas se transformem. O que está lá são as essências, e essas essências, elas são inteligíveis. O que significa ser inteligível? Significa que eu só posso alcançar essa essência através do uso do meu intelecto. Eu não posso usar os sentidos. Então, dessa essência de cão, existe aqui no mundo sensível uma cópia de cães. Então, tudo o que existe no nosso mundo sensível aqui, existe lá no mundo inteligível, mas o que existe lá é a essência, é a origem. Entendido? Beleza? Então, foi assim que o Platão resolveu o problema criado pelo Parmênides e pelo Heráclito. Então, o mundo onde as coisas não mudam, que é o mundo inteligível, corresponde ao mundo criado pelo Heráclito, pelo Parmênides. E o mundo sensível, onde as coisas mudam, onde elas são cópias, então corresponde ao mundo criado pelo Heráclito. Certo, galera? Então, o Platão dividiu a realidade, criou uma realidade dualista. Estamos aqui nesse mundo, mas existe um outro mundo onde estão as essências e as formas das coisas. Então, eu vou encerrar aqui a minha aula, tá? Mas antes de encerrar a minha aula, eu trouxe para vocês aqui um quadro chamado a Academia de Platão. Aqui ao centro da imagem está o Platão e o Aristóteles, correto? Eu vou aproximar mais aqui, que eu quero destacar só uma parte aqui do quadro, que é essa parte central aí. Aí na imagem está o Platão e o Aristóteles. Como que eu sei quem é o Platão e quem é o Aristóteles? Essa pergunta eu não vou responder agora, mas aí no quadro, os gestos deles mostram quem é o Platão e quem é o Aristóteles e por que cada um deles está fazendo aí os gestos diferentes. Para você saber a resposta, como que eu sei quem é o Platão e quem é o Aristóteles, você vai ter que assistir a próxima aula, porque daí eu vou explicar como é que o Aristóteles explicou a realidade, como é que o Aristóteles explicou essa questão da mudança e da permanência das coisas, e para você entender esse quadro aí, vai ter que assistir a minha aula. Por enquanto é isso, um abraço e muito obrigado. Valeu, galera!